Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer em nome da Huawei à PDC o convite para a Huawei estar aqui hoje presente. Basicamente, nós optámos por trazer aqui 4 grandes questões de fundo, que são certamente certezas e desafios do nosso mercado. Nomeadamente, já os meus colegas de painel disseram que o mercado exige largura de banda. Por outro lado, é um grande desafio para as nossas operações, os custos por unidade. Todos nós sabemos que um outro desafio da nossa indústria é a questão ambiental e o consumo energético. E, por fim, irei partilhar convosco um pouco do que os meus colegas também já disseram aqui, que é um pouco da arquitetura de rede do futuro. Tomamos a liberdade de escolher o IPTV, que é um serviço que basicamente é fashion neste momento, e como vocês podem ver, a exigência de largura de banda no SDTV era de 2 megas, atualmente hoje o que andamos no HD e temos uma exigência de 10 megas por cliente. Se olharmos para o Ultra HD, vamos ter 200 megas, e se quisermos olhar um bocadinho à frente, que já falámos aqui no IPTV 3D, vocês vão perceber que o cenário vai ser cada vez mais exigente do ponto de vista de largura de banda. Onde tínhamos 2 megas no SD, vamos passar a ter 126 megas, e onde tínhamos 200 megas no Ultra HD, vamos obviamente ter 2.5 gigas, ou seja, que é um crescimento realmente exponencial. Obviamente, ao contrário do que alguns colegas disseram, nós acreditamos que hoje em dia o mercado evolui em conjunto e não podemos deixar de olhar para o que irá acontecer no LTE, que eu julgo que está a um passo de acontecer, e como vocês podem verificar, hoje em dia fala-se do HSPA+, com débitos de 21, 25 megas, mas se olharmos a curto prazo, no LTE vamos ter 350 megas wireless, que efetivamente é um desafio. Posto este cenário, verificamos que o mercado acaba por ser exigente, a rede fixa tem as suas exigências, a rede móvel também. Obviamente que o grande desafio no que diz respeito à questão da largura de banda é, obviamente, as operações têm que investir em novas tecnologias, e essas novas tecnologias são as redes de nova geração. Por outro lado, existe uma grande pressão na criação de novas aplicações e uma grande inovação ao nível de serviços. Ou seja, este é o caminho que nós temos que seguir, mas depois temos o outro lado da moeda, que são os custos, não é? E aí acho que toda a gente percebe. Relativamente aos gráficos que eu apresento, nós verificamos que tanto no tráfego fixo como no tráfego móvel, nós, no que diz respeito a voz no fixo, há muito que estagnou, enquanto no móvel continua a crescer, mesmo tímido que seja, cresce. A internet, os dados, obviamente, vão crescer tanto no móvel quanto no fixo, e o vídeo, obviamente, que irá crescer exponencialmente no fixo. No móvel, obviamente, em relação aos terminais que temos hoje, este crescimento é menor, mas se quantificarmos o tráfego gerado em termos global, no fixo nós vamos ter a ordem dos 350 milhões tera, e no móvel devemos ter entre 4 e 5 milhões tera, que eu acho que é significativo. Partilho convosco uma análise que a British Telecom me fez há muito pouco tempo, que efetivamente é uma preocupação deste mercado. A largura de banda é necessária. Por outro lado, as operações têm que aumentar os custos investindo em novas tecnologias, mas por outro lado, o que é que acontece ao modelo de negócio? Ou seja, as receitas não acompanham essa curva e obviamente que as margens da nossa indústria saem claramente afetadas, como é evidente. No que diz respeito a esta situação, eu dou-vos aqui o exemplo do que aconteceu no mercado móvel. Enquanto os nossos operadores basicamente disponibilizavam um serviço de voz, a curva do tráfego era acompanhada pela curva das receitas. Entretanto, apareceu uma nova variável no modelo de negócio, que foram os dados. Mas assim que entrou a nova variável, o tráfego aumentou, mas ninguém inovou. Ou seja, o que é que acontece? O tráfego aumenta, as receitas não acompanham essa evolução e cria-se, mais uma vez, aqui um gap no mercado. Ou seja, não há que ter medo de inovar. Inovar é o caminho, investir é o caminho. Se nós insistirmos em não inovar, claramente que o pior pesadelo de todos nós que está aqui nesta sala é inevitável. Como vocês podem ver, os custos aumentam, nós queremos proteger cotas de mercado, somos rapidamente atraídos pelas flat fees,
mas há que entender que o ciclo de inovação cada vez é mais curto e o ciclo de inovação ao nível do modelo de negócio também traz grande exigência e, obviamente, se nós não o fizermos, o pior cenário acontece e o negócio deixa de ser negócio e depois nós não temos a oportunidade de vir aqui partilhar as ideias uns com os outros. Por outro lado, uma questão ambiental que eu acho que é importante falarmos é a questão dos consumos de energia. Se verificarem, nomeadamente, a Deutsche Telekom, nas suas operações, já tem consumos de energia ao nível de 3 terawatt-hora por ano, ou seja, acho que é fácil perceber porque é que a indústria das telecomunicações neste momento está dentro do top 3 ao nível da libertação de CO2, ou seja, eu acho que isto tem que ser uma consciência que todos nós temos que pensar neste tema. Por outro lado, se formos um bocadinho mais em detalhe, conseguimos perceber que é na rede, que é nos sistemas de refrigeração, que são nos nós de acesso, que estão aqui os grandes consumos. Eu posso dizer que desde 2004 a Huawei tem equipamentos com grande eficiência energética, fomos um dos drives da evolução nesse sentido, e por outro lado, a nível da rede fixa, a Huawei também tem soluções onde tem plataformas multisserviços e que efetivamente ajuda a reduzir os nós de acesso. E basicamente também a nível de refrigeração nas nossas soluções móveis, a maioria das nossas Node-Bs, BTS não necessitam de ar-condicionado. Depois temos a questão da decisão das tecnologias, ou seja, também é importante nós termos consciência das tecnologias que escolhemos para aplicar nas nossas operações. Se verificarmos no gráfico, quando começámos a digitalizar a rede, os consumos de energia aumentaram exponencialmente. Ou seja, com a entrada do ADSL, tivemos, digamos, um suporte na ajuda para a redução desse consumo, mas hoje é a altura essencial para escolher o caminho. E com a escolha das redes de nova geração, é óbvio que o caminho será o tracejado verde e que vamos continuar a reduzir os consumos de energia. Portanto, é importante para os operadores que estão presentes que tenham uma decisão acertada no que diz respeito à tecnologia e à arquitetura das redes relativamente ao consumo de energia. Por outro lado, uma questão que já falámos, mas numa outra vertente, é a questão da quantidade de CPEs que colocamos em casa dos nossos clientes. Cada vez são mais CPEs, ou seja, se nós não tivermos atenção e se a indústria não estiver focada na famosa black box, não é? O que irá acontecer é que daqui a muito pouco tempo o consumo de energia em casa dos clientes será 4 vezes mais do que efetivamente hoje acontece. Sendo este o cenário, consumos de energia são uma preocupação para os operadores. É claro que o fixo e o móvel são os maiores contribuintes no consumo de energia. Não basta ter equipamentos com eficiência energética, a arquitetura da rede também é bastante importante e também é bastante importante que a indústria, de certa forma, se preocupe em trazer para o mercado a famosa black box. É óbvio que poupar energia é um drive das novas redes, das novas arquiteturas, e as redes de nova geração são amigas do ambiente. Vou partilhar convosco agora um pouco o que nós entendemos da arquitetura das redes. Se analisarmos a evolução do que existe a nível da infraestrutura móvel, a latência das redes móveis hoje em dia já está muito próximo da latência das redes fixas. Ou seja, isso diz-nos o quê? Que é possível entregar os mesmos serviços com uma qualidade de serviço muito semelhante. Ou seja, a partir daí os pré-requisitos passam a ser os mesmos. E, obviamente, se os pré-requisitos passam a ser os mesmos, podemos verificar que podem haver sinergias entre as diferentes entidades que regulam e desenham os pré-requisitos para a rede, e a partir desse momento, nós passamos a ter só uma rede. A Huawei acredita numa única rede. Se verificarmos no que diz respeito, o LTE vai estar aí próximo, e com a largura de banda do móvel, nós vamos ter que estar cada vez mais próximo da casa do cliente. A Huawei, com as Femtocell, já está dentro da casa do cliente, portanto, mais uma vez, a fibra é essencial para garantir backhauling, e é óbvio que nós não podemos pensar numa rede de nova geração, só para a televisão, só para a voz, só para o fixo, mas temos que pensar que a rede de nova geração é essencial para o desenvolvimento também dos serviços móveis. Por último, vou partilhar convosco aquilo que nós entendemos da rede convergente.
A rede tem que ser all IP, tem que haver uma convergência IP. Não basta ser IP, tem que ter uma qualidade carrier class para todos os segmentos do mercado. A topologia de rede tem que ser convergente. Nós não vamos querer saber se o cliente é business, se o cliente é residencial. O que nós vamos querer saber é, efetivamente, o nome do cliente, a idade do cliente, o perfil de consumo do cliente. Obviamente vamos ter uma topologia convergente e essa topologia convergente, obviamente, que vai obrigar a existir um desenvolvimento de conteúdos convergentes. Como podem ver, convergência, convergência. A Huawei acredita num novo conceito e esse novo conceito é banda larga, largura de banda convergente. E a largura de banda convergente só será possível com redes de nova geração. Muito obrigado.